Opa galera, hoje a gente vai conversar sobre a estreia de Sakamoto Days, um anime que começou com a expectativa lá em cima pela parraziada do mangá, mas que também trouxe algumas surpresas nem todas muito boas. Bom, hoje no vídeo a gente vai analisar ponto a ponto os aspectos técnicos, de direção, as escolhas criativas e comentar o potencial que essa produção pode ter ou que talvez poderia ter. Bom, pra quem não sabe, Sakamoto Days é uma obra que tem um público muito fiel ao mangá, porque, pra quem não sabe, Sakamoto Days é originalmente vindo de um mangá, que agora vai ganhar um anime, uma adaptação pela Netflix, e a notícia que essa adaptação iria chegar gerou ali um burburinho na comunidade dos fãs do mangá. Afinal, um enredo que mistura comédia, ação e personagens carismáticos parecia perfeito para uma adaptação animada. Mas logo de cara, a produção enfrentou alguns desafios, porque a direção ficou na mão de Masako Watanabe, que tem experiências em animes de ação infantil, mas nunca trabalhou diretamente com comédia para o público adulto. Isso já indicava uma possível dificuldade em capturar o tom único e cômico que o mangá tem, porque é um toque especial do autor. Além disso, a gente está falando de uma produção feita pela Netflix, o que significa que um cronograma vai ser super apertado. Para poder entregar tudo antes da dublagem e distribuição, essas condições já davam pistas de que iria ter muitos problemas que a gente ia ver durante a série. No primeiro episódio, a gente teve o Masako Watanabe não só como diretor, mas também como diretor de série. Ele trouxe algumas ideias interessantes, como o plano em primeira pessoa, que ajuda a colocar o espectador na ação. Essas escolhas mostram um esforço criativo, mas infelizmente não foram o suficiente para engrandecer a obra como um todo na adaptação. Por outro lado, o trabalho do Tetsuya Ishikawa merece um incrível destaque, porque ele foi o designer e supervisor de animação. Ele foi o principal responsável por momentos em que realmente brilharam na estreia. Ishikawa trouxe sua assinatura, especialmente nos movimentos de fluidos ali e nos efeitos de fumaça, que são características que remetem ao estilo Kanada. Isso deu vida a várias cenas, mesmo com a limitação de storyboard. É interessante observar que Ishikawa e Watanabe já trabalharam juntos, se eu não me engano, em Battle Spirits, e essa parceria ajudou a garantir momentos animados muito marcantes no primeiro episódio. No entanto, esse episódio, como um todo, ficou muito dependente do talento individual do Ishikawa, o que acaba sendo um risco muito grande para uma produção de longo prazo como Sakamoto Days, que é serializada. O segundo episódio trouxe mudanças na dinâmica da equipe. Apesar do Masako Watanabe continuar envolvido nos storyboards, a direção desse episódio não foi feita por uma pessoa, não foi feita por duas pessoas, foi feita por 3 pessoas. O Akihiro Saito, o Oshihiro Nishio e o próprio Masaki Watanabe. Quando 3 diretores assumem um único episódio, já indica que as coisas não estão tão organizadas quanto deveriam ser. Na animação tivemos o Tetsuro Niregi. É meio difícil falar esse nome em japonês, mas enfim, é um nome de peso que já contribuiu para algumas cenas icônicas lá em Gintama e One Piece. Apesar do supervisor de animação e design de animação do episódio, o Niregi não animou pessoalmente nenhuma cena. Isso resultou em uma qualidade regular ali, irregular, com algumas boas correções feitas por ele, mas sem o mesmo impacto que vimos no episódio anterior, quando Ishikawa estava diretamente envolvido na animação. O grande problema do segundo episódio foi a falta de harmonia entre os storyboards e as correções de Niregi. Mesmo com todo o esforço dele, alguns movimentos ficaram ainda sem fluidez, e várias cenas acabaram perdendo o impacto que poderiam ter um potencial ali para ter realmente um impacto muito grande. Agora a gente vai falar sobre o grande elefante na sala de Sakamoto Days, que é a estética. Infelizmente, esse é um dos aspectos mais fracos do anime. A escolha de cores não combina com o complemento visual da obra, e os cenários parecem genéricos e pouco detalhados. Isso prejudica o visual como um todo. Além daquele filtro estranho sobre os personagens que, sei lá, parece que tem granizo, sei lá, que é aquilo, fica meio que... Fica aquele filtrozinho que não ajuda a compor uma imagem coesa, sabe? É um bagulho meio estranho.
parece que os elementos não conversam bem entre si, criando uma sensação de desconforto visual em muitas cenas. E a supervisão dos desenhos também deixa muito a desejar. Não é incomum encontrar traços abaixo do padrão em várias partes dos episódios, o que tira um pouco do brilho do anime. Ainda que não seja algo extremamente gritante e perceptível e tal, mas afeta quem gosta do anime, uma experiência geral. No geral, Sakamoto Days é um anime que está se esforçando muito para entregar algo dentro do esperado, mas que sofre com problemas de produção. E vocês sabem que problemas de produção, falta de organização em empresas de anime é algo que afeta muito a produção e a qualidade de um anime. A gente pôde ver isso em 2023 com Jujutsu Kaisen, que teve um atraso na produção, porque a MAPA ficava pressionando os animadores, e a qualidade do anime caiu um pouco, porque os animadores tinham que fazer tudo correndo, tinha que fazer tudo às pressas para poder entregar na hora. E essa falta de tempo, essa falta de organização, de produção, acaba atrapalhando muito a qualidade do anime e parece que falta consistência. Por outro lado, a história de Sakamoto Days é muito divertida e dinâmica a favor dos personagens, que pode manter os fãs do mangá interessados. Só que para quem esperava uma qualidade excepcional, não vai ser isso que a gente vai ter, porque a animação de Sakamoto Days, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, parece ser um pouco decepcionante. Acredito que o anime tem ainda o potencial para crescer e entregar algo mais sólido nos próximos episódios. Isso tudo vai depender de como a equipe vai gerenciar os recursos e, claro, do tempo disponível para a produção. Então é isso, essa aqui foi um pouco da minha opinião sobre a história de Sakamoto Days. E se você é fã do mangá, talvez encontre aqui, algo para se divertir, mas se é um entusiasta de animação, pode se frustrar um pouco com alguns detalhes técnicos. Então assim, se você gosta muito de um anime que tem comédia, ação e personagens carismáticos, vale muito a pena ver Sakamoto Days. Mas se você liga muito para animação, é muito rígido com isso, de detalhes técnicos, eu recomendo você ver o mangá, porque realmente o Sakamoto Days tem uma história muito interessante e muito daorinha. E bom, no final do vídeo aqui eu queria dar os devidos créditos ao Iago Pateri, que fez uma análise bem detalhada e bem mais detalhada aqui que eu tô falando lá no Twitter e contribuiu para que esse vídeo aqui pudesse sorrir para vocês, Não deixe de conferir o trabalho dele lá no Twitter, o @YGP__, vocês podem ver lá no Twitter. E se você curtiu o vídeo aí, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder outros vídeos que eu for postar aqui. E me conta aí nos comentários o que você achou de Sakamoto Days e até a próxima.